Em nossa vida, sempre vamos enfrentar desafios. Por isso é importante sermos bem treinados para enfrentar cada um deles. Estudar a palavra de Deus fará toda a diferença. Aprenderemos a tomar posse de tudo que já foi conquistado para nós. Vamos avançar na vontade do Senhor para a nossa vida, em um ambiente de fé, provando do sobrenatural, influenciando toda a nossa família. Aqueles que estão à nossa volta conhecerão a nossa melhor versão. Venha para o Rema e reflita quem Deus lhe criou para ser. Um treinamento bíblico que lhe apresentará a si mesmo. Rema, o seu melhor você. Todos nós fomos criados para um propósito. No Rema, Ele nos preparou. Agora, é chegado o tempo de assumirmos a forma de servos. Porém, os nossos dons e talentos precisam ser respaldados por um caráter provado. Em mais um ano intenso de treinamento ministerial, receberemos todos os cuidados necessários, aprendendo com os mais experientes, em um processo transformador, de mais pureza, de mais ajustes, de mais crescimento e de muita iluminação. Nos tornaremos vasos de honra. Vamos ser para fazer. Venha para a Escola de Ministros Rema e seja moldado para o ministério. Ele me torna, eu sirvo. Andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos. O Ministério de Cura confirma o ensino e a pregação da palavra da fé. O apóstolo Bud Wright trouxe ao Brasil essa revelação e um desejo especial no coração. Um centro de cura em cada igreja Verbo da Vida. Essa visão tem ecoado pelo Brasil e em outros países, alcançando 15 estados em nosso país, além de Japão e Chile. Tudo começou na sua última fase ministerial em Campina Grande, na Paraíba. Já começou e o batismo no Espírito Santo e vai acontecer com muitos de vocês. Nosso pai espiritual passou os seus últimos dias curando os enfermos. A missão de desfazer as obras do diabo não parou. Comandadas pelo pastor Rafael Marques e Manuele Frota, milhares de homens e mulheres já foram treinados. Ministros de cura preparados para expandir essa visão. Veja também, os milagres estão na sua igreja. Estamos entrando na época de cura. Boa tarde, graça e paz. Olha, hoje não é mais um dia, não é mais um podcast, mas é um novo podcast aí. Nós estamos aqui junto com você, é claro, e já vai convidando pessoas aí para esse podcast Verbo da Vida Taubaté. Olha, hoje tem algo poderoso esperando por você aí.
muita coisa boa sobre o tema. Você já viu o tema aí, né? É um assunto aí, um tema extremamente recorrente, um tema aí extremamente importante, né? É um fundamento. Daqui a pouco eu vou falar quem está conosco aqui também, mas eu quero de antemão fazer esse convite para que você possa aí compartilhar esse link, tá? Não deixa de compartilhar esse link, não. Passa à frente esse link aí, vai convidando tantas quantas pessoas você puder. É muito importante você fazer esse convite hoje também, porque nós estamos com o Rema aí e com essa primeira aula está em aberto, né? Tá aberto para convidados, né? Deixa eu explicar aqui como é que está esse em aberto assim, olha só. Está aberto para pessoas assistirem a aula e, é claro, se matricularem, né? Entrarem no Rema. Então é um tempo maravilhoso aí. Aproveita essa oportunidade e convida pessoas, tá certo? Não deixe de convidar pessoas para assistir essa live aqui, esse podcast aqui, Verbo da Vida Taubaté, sobre doutrina, tá bom? Eu quero agradecer aqui, muito obrigado, apóstolo Eliezer Rodrigues, meu apóstolo pastor, Mama Georgia, Mama G, muito obrigado por esse tempo, por nos proporcionar isso aqui, essa oportunidade de nós estarmos hoje aqui, nesse estúdio maravilhoso, aqui na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba. Eu ia falar Vale do São Francisco, Vale do Silício, não, Vale do Paraíba. Bom demais, pense num lugar abençoado, um lugar bom. Você que está aí fora daqui de Taubaté, você que está longe aí, nos assistindo de outros lugares aí, e já está pensando em vir para Taubaté, em vir para Taubaté, para essa terra boa aqui, se Deus falou contigo, vem correndo, vem ligeiro, viu? Vem porque aqui tá bom demais, viu? Só tá avançando, só tá crescendo, Deus é bom. E é bom demais estar com todos vocês, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto chamado fé, tá bom? Nós vamos aqui desenvolver um pouco sobre isso, que na verdade eu vou apresentar. E o nosso convidado aqui, meu Deus do céu, ele está colocando fogo nesses dias aí no Rema, porque ele, primeira matéria com esse pastor que... vou dizer uma coisa para você, olha, deixa eu elencar aqui, né? Ele é secretário doutrinário, olha a responsa. O homem é secretário doutrinário. O homem toca, canta... é pastor. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Pastor Beto Gomes. Grande pastor Roberto. É bom demais estar com o senhor aqui. Que sempre bênção, uma alegria, sucesso, rapaz, estar aqui com você. Pastor Beto é um sucesso, viu? Nós somos. Pastor Beto Gomes, pelo amor de Deus. Nós somos, porque Jesus é um sucesso. Estamos Glória. Nele. Não Amém. tem como, né, não termos uma vida bem-sucedida, né? A não ser que sejamos ignorantes a respeito da palavra de Deus, mas quando conhecimento chega, então Amém. Fé chega, nós podemos andar à luz da palavra de Deus. Aleluia. E sermos bem-sucedidos. É uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui também. Não posso deixar de agradecer ao nosso pastor, né? Eliezer Rodrigues, bem como também nossa Mama G. Obrigado por essa porta aberta, pela confiança, pelas oportunidades de sempre. E obrigado a você também que está conectado conosco. Inclusive, eu quero mandar um abração para os alunos do Rema, não é? Tanto os alunos do primeiro ano, quanto os alunos do segundo ano, que eu sei que já estão conectados, né? Ou estão se conectando conosco. Tem sido um tempo maravilhoso, Roberto, esse tempo de matéria, né? Estamos aprendendo durante este tempo sobre fundamentos da fé. E tem sido um tempo muito empolgante, porque também a palavra de Deus é assim, né? A palavra de Deus nos empolga. A palavra de Deus nos estimula, né, a viver a vontade de Deus. E quando conhecimento e entendimento chega realmente para nós, que a gente entende que podemos dar passos precisos na vontade de Deus, isso muda a nossa perspectiva, né, de vida. Isso muda a nossa visão. Então a Bíblia nos proporciona resultados, nos garante resultados por ser a vontade de Deus. Se andarmos à luz dessa palavra, com certeza nós andaremos em vitória, porque fé é a vitória que vence o mundo. Muito bem, pastor Beto Gomes, já começou com tudo aqui. Você já começou recebendo, só na apresentação do homem, você já vai recebendo aí, meu Deus do céu, né? Você não tem noção, viu? Olha, é bom demais. Então fica com a gente aqui até às 16 horas, até às 4 da tarde, tá certo? Vamos ficar junto aqui pra gente aprender e receber muita coisa, muitas pérolas aí que vão ser liberadas nessa tarde poderosa. Amém, aí. amém. Amém? Fundamento da fé. Pastor, quer dizer que a sala tá cheia, né?
Está Está todo bem mundo cheia, faminto ali, está bem cheia, fome e Roberto. sede de justiça, todo mundo Sim, puxando, sim. né, pastor Beto? Faz toda a diferença quando você encontra um ambiente, né, onde Sim. as pessoas elas estão sugando da unção, né, que está sobre sua vida. Faz muita diferença. A fome e sede da palavra faz com que o professor, né, quem está ministrando, flua fácil, né, como descer a ladeira na banguela do carro, né? Como descer? Como descer? Como descendo de um carro na ladeira da banguela. na banguela, né? Pastor Beto, o senhor já desceu na banguela? Sem força, né? Sim. Rapaz, já desci. Já desceu, já? Já desci. É tranquilo, né? É tranquilo e ao mesmo tempo emocionante, né? É bom demais, é bom demais. E tá sendo assim no remo, por sinal, né? Olha. Tranquilo e ao mesmo tempo Amém. emocionante, porque assim como é empolgante Sim, ouvir, é empolgante também transmitir, né? Ser o transmissor, né? Muito bem. É empolgante ser o ouvinte, mas também é empolgante ser o transmissor. Amém. Tá sendo um tempo bom demais. Antes de dar qualquer matéria, Roberto, Sim. eu oro Sim. pelos alunos, né? Para que eles sejam fiéis receptores, tão quanto que eu seja um fiel transmissor. Porque quando se une aquele que fornece com aquele que recebe, Sim. rapaz, isso surte um grande efeito, né? Uma explosão do poder de Deus, e é isso que tem acontecido nas aulas, né? Cada horário, cada tempo, temos sido energizados pela palavra, pelo Espírito, libertos pelo conhecimento da verdade. É isso que o Rema proporciona, né? Na vida dos cristãos, na vida das pessoas. Então está sendo bom demais. Inclusive você que está conectado conosco, que está duvidoso se vai estudar nessa escola ou não, ou está curioso para saber como funciona, saiba, as matrículas estão abertas e também essa matéria está aberta. Você pode vir conhecer como essa escola funciona e também ser alcançado pela palavra de Deus. Eu estou certo que você vai se matricular nessa escola, e a gente costuma dizer essa frase, não é uma frase de efeito ou chavão, né? Mas a sua vida nunca mais será a mesma, com certeza. Bom, depois de uma chamada dessa do pastor Beto Gomes, eu acredito que você que estava aí titubeando, de certa forma aí pensativo, né? Cocheando entre dois pensamentos, eu acredito que você já se decidiu agora mesmo em se matricular no Rema e iniciar esse tempo novo e poderoso para a sua vida, que vai refletir em toda a sua vida. Pode ter certeza disso, viu? No seu trabalho, faculdade, onde você chegar, todo mundo vai saber que você tem esse conhecimento da palavra, esse conhecimento revelado, a palavra revelada que chegou até você. Pastor Beto Gomes. Fala, homem de Deus. A fé começa no ponto em que nós conhecemos a vontade de Deus. Isso. Quando a vontade de Deus é conhecida, Isso. aí a fé é assim que funciona? F.F. Bosworth disse isso, Sim. né? Que fé começa Sim. onde a vontade de Deus é conhecida. Por quê? A gente precisa entender primeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus para conosco. E Deus nos deixou, ou nos revelou a sua palavra, para que viéssemos a conhecê-lo. Ou também, né, nos conhecermos. Porque a palavra de Deus revela quem Deus é, mas também revela quem nós somos, o que temos, o que nós podemos em Cristo. Então, a fé, nós poderíamos dizer que é simultânea ao conhecimento da palavra de Deus. Então, nós podemos medir a nossa fé pelo tanto da palavra que nós temos, né? Então, a gente não pode relacionar fé a coisas que a palavra de Deus não revela, não ensina. A palavra de Deus, ela é espiritual. Então, não podemos associar ou atrelar a fé àquilo que é natural, né? Deus é espírito, a palavra é espírito, bem como também nós somos no espírito, né? Temos uma alma e habitamos no corpo. Então Deus nos deixou a sua palavra para nos revelar esse campo da sua vontade, onde ele pode se mover ao nosso favor. Fé vai para dentro da palavra. Por isso é preciso que a gente conheça a palavra. Oséias capítulo 4, verso 6, a parte A do versículo, Deus disse: o meu povo perece, ou o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Isaías 5,13, também é uma passagem muito parecida com Oséias 4,6, Deus dizendo: o meu povo está sendo levado cativo, porque lhe falta entendimento. Eu costumo dizer, pastor Roberto, que assim, é possível ser legalmente livre, mas vitalmente escravo, né? Quando eu não tenho conhecimento ou entendimento do que a palavra de Deus diz,
Então, eu não vou viver ou andar em liberdade, na liberdade que o Espírito me proporciona, que essa palavra me conduz. É o conhecimento da verdade que vai me libertar de falsos conceitos, me libertar da religiosidade, me libertar, por assim dizer, do sistema deste mundo que é governado por Satanás, não é? Conforme nós vamos nos expondo à palavra de Deus, fé chega, né? Então, fé começa, né? E tem o seu ponto de partida. E tem sua obra completa quando nós praticamos a palavra de Deus, ou aquilo que nós conhecemos de Deus através da sua palavra. Muito bom. Pastor Beto Gomes, a gente escuta, né? Muito. Algumas pessoas, vamos lá. A gente escuta muito algumas pessoas, peraí. A gente escuta de algumas pessoas, vamos lá. Sim, sim. Seja feita a tua vontade. Quando vão orar, sempre. Né? Se for tua vontade, exato, Senhor, se for a tua vontade. Para coisas que nós sabemos que é a vontade de Deus. Né? E nós podemos elencar aí, nomenclar algumas coisas que são da vontade de Deus para as nossas vidas, mas que alguns, por falta de conhecimento, porque não fizeram rema, vale salientar, não fizeram rema, elas falam assim, seja feita a tua vontade, né? Se for a vontade de Deus. Pastor Beto Gomes, como é que a gente pode utilizar esse seja feita a tua vontade? Ok. Né? Qual é o momento que a gente pode utilizar? Se a pessoa está doente, né? E ela fala, rapaz, eu vou ser curado se Deus, né? Se for da vontade de Deus, né? Ou então, se Deus quiser, né? Ou se Deus quiser, né? Essas coisas assim, né? Vamos lá, pastor Beto, por favor. Bom, eu vou citar primeiramente 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, Sim. onde a Bíblia nos diz que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, Sim. e não somente isso, mas também que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? A verdade, ou a vontade de Deus, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Existe, pastor Roberto, uma vontade ou propósito chamado gerais, né? ou geral de Deus, e existe uma vontade ou propósito específico de Deus. A vontade ou propósito geral de Deus nós vamos encontrar em sua palavra. É lá que nós vamos encontrar qual é a vontade de Deus nos 3 âmbitos, ou nas 3 dimensões do homem: espírito, alma e corpo. Então, assim, resumindo bem, né, a palavra de Deus vai nos estimular a crescer espiritualmente. Isso vem em nós nos alimentarmos do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos renovar a alma pela palavra. Isso vem também meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos andar em saúde divina, não é? Isso também vem quando nós conhecemos e andamos à luz da palavra de Deus. De fato, a palavra de Deus vai suprir o homem de uma forma completa. Então, naquilo que a palavra de Deus já revela ao nosso respeito, nós não podemos orar dessa forma. Se for da sua vontade, tendo em vista que a própria palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, resumindo bem assim, é a vontade de Deus que cresçamos espiritualmente, é a vontade de Deus que sejamos estabilizados nas nossas emoções, é a vontade de Deus que andemos em saúde divina, ou que recebamos dele a cura, é a vontade de Deus que nós prosperemos. Então, sobre esses quesitos, sobre cada dimensão do homem, então nós não devemos orar assim: Senhor, se for da tua vontade que eu seja equilibrado, se for da tua vontade que eu seja curado, se for da tua vontade que eu prospere. Por quê? Porque a palavra de Deus já nos revela isso, já afirma estas coisas ao nosso respeito. O que está acontecendo muitas vezes é que nós não estamos nos posicionando na palavra e, por sua vez, não estamos experimentando, não é, do que a palavra de Deus diz. Agora, é aplicável essa expressão, se for da tua vontade, em relação ao propósito ou vontade específica de Deus. Né? Como, por exemplo, uma oração de consagração é bem-vinda. Né? Consagração ao plano de Deus, ao propósito específico de Deus para a nossa vida. Quando nós não sabemos o que fazer, né? Porque eu digo assim, existem capítulos e versículos da nossa vida que nós não vamos encontrar na Bíblia. Né? Por exemplo, com quem eu vou me casar? Né? Será que eu devo aceitar aquela oferta de emprego ou não? Então aí vai entrar uma vontade específica de Deus. Aí vai entrar, né, o como ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito dentro de nós com paz e alegria. Então aí sim é cabível, vamos dizer assim,
a expressão se for da tua vontade. Uma pessoa né? que quer fazer uma viagem de trabalho, digamos assim, quer mudar, ela tem uma proposta. Uma proposta, isso, pastor, isso. Uma proposta de emprego em outra cidade. Uhum. E aí ela deve orar. Claro. Se for, Senhor, se for da tua vontade Sim. que eu faça isso. Tiago trata Sim. a respeito Sim. disso, não é? Se for da tua vontade que eu faça isso, então, Senhor, me revela, me mostra. Agora, no que se refere, por exemplo, eu vou resumir nisso, ao que Jesus Cristo conquistou para nós, Amém. na cruz do Calvário, que foi tão grande salvação, que nos fornece tudo aquilo que a gente precisa, nós não precisamos orar, Senhor, se for da tua vontade. Porque Jesus Cristo foi a própria vontade de Deus, né? Em ação aqui nessa terra. A Bíblia nos diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu por todos os lugares, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Né? Amém. Muito bem, pastor. Esse é um ponto aí que as pessoas às vezes têm um pouco de confusão, né, sobre essa questão de que é a vontade de Deus ou não em determinado, como orar, né? E outra Sim. coisa... Não, detalhe, é Diga. bem interessante Sim. isso que você está falando. Veja que para nós orarmos certo, a gente precisa se encher da palavra. Né? Porque a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Agora, isso não significa que Deus vai responder todas as orações dos justos. Porque a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 5, verso 14, esta é a confiança que nós temos nele. Se pedimos alguma coisa ao Pai, a Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo aquilo que Ele pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que Ele temos feito. Então, mesmo na oração, eu devo envolver a palavra de Deus, né? O conhecimento da palavra de Deus. Orar a palavra de Deus é ter a garantia, não somente de que Deus está ouvindo a minha oração, mas de que Ele vai responder a minha oração. Amém. Então, as nossas orações devem ser todas em harmonia, alinhadas com aquilo que a palavra de Deus diz. Todas pautadas na palavra. Com certeza. Então, com certeza. A pessoa que não conhece a palavra, ela vai orar mal, com certeza ela não vai obter resposta. Não vai obter resposta, né, pastor Beto? Isso. A oração Sim. cheia da palavra de Deus não é uma tentativa, né? Porque se ela está cheia da palavra de Deus, ela está cheia de fé. E fé não é tentativa. Eu estava falando, inclusive, esses dias para os alunos, né? Fé não é atirar no escuro. Sim. Fé não é uma possibilidade. Fé não é uma tentativa. Não é uma loteria. Fé não é uma loteria. Fé não é pisar num terreno abstrato. Sim. Sim. Não. Fé é uma certeira. É. Fé é certeza. Isso. Né? Exato. Fé é a garantia. Amém. Fé é o firme fundamento. Fé é a confiança. Né? Então, o que vai me levar a essa segurança, né, nas minhas atitudes ou mesmo nas minhas orações? É o conhecimento da palavra de Deus. Sabendo que Deus vela por essa palavra para cumprir. Para cumprir. Isso está escrito lá em Jeremias capítulo 1, verso 12. Né? Então, os olhos do Senhor, e eu até costumo dizer também, as mãos do Senhor estão sobre a sua palavra. Amém. Então, Ele quer que conheçamos a sua palavra para que entremos, né? Estejamos dentro dessa palavra. Porque aí nós vamos viver tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém. Não é? Ou Amém. Ele falou como promessa para a nossa vida. Muito bem, pastor Beto. Outra coisa. Fé não é negação. Porque assim, vamos lá. Tem pessoas que começam a negar a existência de um problema para justamente... Sim. Então eu vou negar a existência do problema e dessa forma eu estou andando em fé, né? Quer dizer, o problema está ali, o problema existe, mas a pessoa reluta em dizer que não existe o problema. Então ela pensa que dessa forma ela está andando em fé. Que dessa forma, só que isso simplesmente ela está negando que aquilo existe, mas aquilo continua existindo, porque ela não está exercendo fé. Fala um pouquinho, pastor Beto, sobre isso. A fé não é fingimento. Sim. Isso é um dos tópicos que a gente toca também nessa matéria, né? Então a fé não desconsidera a situação ou o problema, né? Paulo escreveu para Timóteo o fim desta admoestação, se eu não me engano é 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. O fim desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, uma consciência boa e uma fé não fingida, ou uma fé sem fingimento, né? Fé fingida poderia também ser chamada de fé hipócrita. É uma fé mentirosa.
é uma fé que desconsidera a situação, fingindo que o problema, por exemplo, não existe. Mas fé não é desconsiderar uma circunstância ou problema. Fé é ignorar, não é desconsiderar. Diferente, né? A fé ignora o problema, atentando para a palavra de Deus. Ela não desconsidera o problema, ela vê além do problema, entendendo que tudo que é natural é passível de mudança, mas a palavra de Deus não, jamais passará. Muito bem. Jamais passará. Quer dizer que assim, ela ignora. Sim. Ele existe, ela sabe que existe. Mas não atenta. Mas não atenta. Porque a fé, ela olha para a palavra. A fé reconhece o problema, né? Ela pode reconhecer o problema, que existe o problema, sim. mas ela olha para a palavra. Ela atenta, ela ignora, na verdade, né? Sim. E não atenta para o problema. A fé não desconsidera, né? Mas ela atenta para a palavra de para aquilo Deus. que está escrito. Para aquilo que está escrito, independente da situação. Independente do problema. Porque o que o diabo vai tentar fazer com o ser humano, principalmente com o cristão, é fazer com que ele tire os olhos da palavra de Deus e foque no problema. Feito aconteceu, por exemplo, com Pedro. Quando Jesus veio andando sobre as águas, né? Sim. E Pedro disse, mestre, se és tu mesmo que está aí andando sobre as águas, né? Então, manda uma palavra aí. Que eu vá até você, né? Aí Jesus libera uma palavra, vem, e naquele momento, aquela palavra de Jesus, inclusive, foi uma palavra específica, numa situação específica, para uma pessoa específica, essa é a palavra rema. Palavra né? rema. Para Pedro foi rema, né? Então Pedro disse para ele, diga que eu vá até aí, o mestre liberou uma palavra, vem, e Pedro começou a andar por sobre as águas, mas a Bíblia nos diz que ele começou a atentar. Para a força. Sim, do para vento. a força do vento, né, para as ondas ali. Para circunstâncias. Para circunstâncias. Naturais. E o que aconteceu? Ele tirou os olhos do mestre. Ele tirou os olhos de Jesus. Quando o autor aos Hebreus diz que a gente deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aquilo fez com que ele afundasse. Aproveitando esse gancho, pastor Beto. Então quer dizer que quando você começa a andar pela fé, né, que você recebe a palavra e você começa a andar, não, eu estou bem, né, você percebe, né, que você está mais por dentro, né? Você percebe que você está mais firme, você está firmado naquilo, independente do que você está vendo. Mas se a pessoa começa a andar e de repente ela começa a perceber, começa a aceitar aquelas sugestões, né? E aí tirou os olhos da palavra. Tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos da palavra. Tirou os olhos de Jesus. E ela começa, certamente, ela está afundando. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Exatamente. Começa a afundar. Começa a afundar, as coisas começam a dar errado. Né? A pessoa vai sendo engolida, né? Pelas circunstâncias, pelos problemas. A vida começa a desmoronar. É feita aqueles dois homens, ou aquelas duas estruturas que Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 7, né, verso 24. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? Sopraram os ventos, desceram as torrentes, bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não foi abalada, porque ela edificou. Né? Ele edificou aquele homem, aquela estrutura, não foi abalada. Ele edificou aquela casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouve as palavras do Senhor, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, isso que Jesus quis dizer, né? E não pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Né? Aí aconteceram as mesmas coisas, as circunstâncias foram as mesmas, as condições foram as mesmas, a palavra foi a mesma, os dois ouviram do mesmo jeito. Só que a Bíblia diz que no segundo caso, né, a casa foi edificada sobre a areia e vindo aquelas circunstâncias, aquela casa veio a desabar, a ruir, né? E essa casa sobre a areia tem uma relação mesmo com o sistema deste mundo, com aquilo que é natural, que o diabo vai se esforçar para tirar os nossos olhos da palavra de Deus, fazer com que não meditemos na palavra de Deus, fazer com que não confessemos a palavra de Deus, fazer com que nós não nos posicionemos na palavra de Deus. Se não estivermos dentro da palavra, seremos uma presa fácil para o diabo, mesmo sendo cristãos. O maior trabalho dele, então, é justamente colocar sugestões, né? E também nos manter afastados da palavra, sempre. Com certeza. Sempre afastados da palavra. Ou então começar a colocar dúvidas, né? Na cabeça sobre aquilo que está falando. Será que é assim mesmo, né? E normalmente a dúvida é seguida do medo. Do medo, né, pastor? O medo,
é como se fosse uma fé negativa. É como se fosse a ré da fé, né? É a contramão da fé. Enquanto fé é a certeza, o medo é a dúvida. Então a gente vai ver que a dúvida é uma consequência do medo. O diabo vai tentar nos tirar da palavra, assim como aconteceu com Pedro, andando sobre as águas, né? Sim. Com certeza o fato dele tirar os olhos da palavra foi porque ele começou a ficar com medo, né? Não considerou a palavra de Jesus, né? E ali veio dúvida. Veio dúvida em relação ao que o Senhor tinha falado. E ele foi começando a afundar. É possível começar bem. Com certeza é possível. É possível começar bem e no decorrer do caminho, né? Afundar, né? Terminar mal. É possível começar bem e terminar mal, mas a fé nos garante, rapaz, começar e terminar bem, começar e terminar na vitória. Mas vale salientar que o Pedrão, ele foi corajoso. Ele assim, foi. Ele foi ousado. Foi o único, né? Foi o único, vale salientar. Daqueles que estavam no barco, foi o único a dar a esse passo ousado, né? Eu vou dar um abraço nele. Na verdade, a gente aprende dia. 2 lições, né? A gente aprende 2 lições ali. Uma da gente ser ousado mesmo, tem que seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Sim. E uma vez em que a gente dá esse passo de ousadia, segue a palavra de Deus, a gente deve perseverar. O erro de Pedro foi em ser ousado, dando passo, né? O erro de Pedro foi... Por cima, o erro não, o acerto. O acerto, sim. Eu falei erro, não. Se eu falei erro, perdão. O acerto de Pedro foi dar esse passo ousado, andando por sobre as águas. Foi um passo de fé. O erro de Pedro foi atentar para as circunstâncias. Exatamente. Ele não perseverou. Pronto, o erro de Pedro foi não perseverar. Ele deu o passo de fé, mas não perseverou. Né? Quando a fé e perseverança devem caminhar juntas, independente das circunstâncias. Porque a gente tem que entender, pastor Roberto, que assim, uma vez que a gente se posiciona na palavra, o diabo não vai ficar de camarote. Nos assistindo, aplaudindo. Né? Rapaz, ele vai fazer bem, de tudo. Não, ele vai fazer de tudo para nos distrair. Uma das armas do diabo chama-se distrações. Tirar os nossos olhos da palavra de Deus. Tem ministros que dizem que a distração é inimiga da unção. E eu concordo. Pastor? Eu concordo, porque Deus pode deixar de operar. Na verdade, não é porque tem uma linha fina em relação a isso aí, né? A vontade de Deus é sempre estar operando ou manifestando sua vontade na vida do cristão. Mas Deus é, por assim dizer, limitado à sua palavra para isso. Ou seja, o cristão precisa estar dentro da palavra para experimentar do poder de Deus. Se ele estiver fora, ainda que Deus queira... E ele tenha muita boa vontade, ele não vai acontecer. Não vai. A gente precisa entender que Deus quer, que Deus pode, mas a gente precisa também querer e ouvir, e obedecer. O que diz em Isaías capítulo 1. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E me ouvirdes, né? Que significa obedecer. O ouvir ali implica, né? Em obedecer. Se quiserdes e me obedecerdes, aí sim, vocês vão comer o melhor desta terra. Assim como fé não é fingimento, fé também não é somente desejar. Alguém pode morrer desejando, alguém pode morrer querendo uma coisa. Né? Não é somente querer. E aquela vontade, aquele ímpeto, aquele desejo todo não vai levar ela de jeito nenhum. Eu queria tanto, puxa, eu queria tanto aquilo. Eu queria tanto aquilo. E pode morrer não alcançando, né? Não obtendo, não conquistando aquilo, porque a pessoa somente quer. Não obedece. Não obedece os princípios da palavra de Deus. Fé é obedecer a Deus na íntegra. Da íntegra. Independente de circunstâncias ou mesmo dos sentimentos, né? Que governavam a nossa vida antes de Cristo. Nós éramos governados pelos sentidos. Os sentidos são a voz do corpo. A gente era governado pelos sentidos no passado. Então o diabo, por assim dizer, nos fazia de gato e sapato. Estávamos apagados por dentro, sem a vida de Deus. Não tínhamos essa inspiração direta, né? Ou essa conexão direta do Espírito de Deus com o Espírito de Deus, que nos interliga a Cristo, que nos interliga com o Pai. Então, o natural para a gente era a verdade absoluta. Verdade absoluta. Entendeu? Mas uma vez que nós nascemos de novo e recebemos a vida de Deus, então Deus nos potencializa a crer. E a crer da maneira certa. A crer em sua palavra. E não sermos mais refém dos sentidos. Porque quem é refém dos sentidos é escravo. O livre deixa de ser refém.
dos sentidos, porque anda pelo Espírito. Então hoje nós somos acesos por dentro, nós vivemos pela inspiração divina, Sim. mas para que nós possamos viver essa verdade na sua plenitude, na experimental, nós precisamos experimentar, precisamos crer, nos posicionar. nos posicionar. Né, pastor Beto? Sim, sim, sim. Porque é muito interessante essa questão da crença, né? Sim. Porque o homem, seja ele quem for, por ter vindo de Deus, que é um Deus de fé, ele tem uma habilidade para crer. Só que nem todo homem crê naquilo que é certo, né? Ele tem uma habilidade de crer, o diabo sabe disso, vai tentar levá-lo a crer no que os sentidos dizem, e não na palavra de Deus. Só que quando o homem nasce de novo, ele recebe um potencial, uma habilidade para crer na própria palavra de Deus. Isso quer dizer que a palavra de Deus ajusta os nossos pensamentos, alinha as nossas crenças. Isso deve nos levar a um posicionamento. A fé entra aí. A fé é um posicionamento em cima daquilo que cremos. É um posicionamento em cima daquilo que nós cremos. Que cremos. Pastor Beto Gomes. Olha, top demais. Você que está conosco aí sintonizado, ligado, sintonizado, eu acho que é de rádio, né? Conectado. Conectado, né? Hoje é conectado, né? É. Eu não sei onde eu vi essa palavra sintonizado. Mas não deixa de ser também, né? Não deixa de ser, né? Em sintonia, né, pastor Beto? Em sintonia conosco. Obrigado pela sua nobreza. Obrigado pela sua nobreza, pastor Beto. É isso mesmo. Você que está conectado, sintonizado, né? Está com a gente aqui. Você está vendo aí quanta coisa boa você está recebendo nessa tarde poderosa. E você vai passando à frente. Como é que eu passo à frente, Roberto? Como é que eu passo isso à frente? Você vai passar isso à frente, sabe como? Compartilhando. Passe esse link aí para o máximo de pessoas que você puder. Tá certo? A fé, ela não é uma fórmula legalista. Né? Porque assim, vamos lá. Eu já vi muito dessas coisas, pastor Beto. Não sei se o senhor já viu também. Acredito que sim. O senhor tem mais caminhada do que eu. Pastor Beto. Acho que nem tanto, hein? Olha, acho... De repente a gente está em pé de igualdade ali, mas vamos lá. Uma pessoa que ela crê para determinada coisa, né? Digamos assim. Vamos colocar dessa forma aqui. Ela oferta... Vamos ver se a gente... Deixa eu colocar dessa maneira aqui. Ela oferta um carro, vamos lá. Ela pega a chave do carro dela, ela percebe aquele ímpeto, aquele desejo, realmente aquilo, uma inspiração para fazer aquilo, tá? Uma inspiração divina. Aí ela vai e oferta o carro. E aí a pessoa, o irmão, e aí daqui a pouco, com alguns dias, ou alguns meses, sei lá, ela recebe uma bênção de um carro, né, de outro nível, uma bênção muito maior. Né? Certo. Porque ela plantou. Mas porque ela recebeu uma direção de Deus, ela recebeu uma inspiração da parte de Deus para poder fazer aquilo. Ela não fez aquilo aleatoriamente, né, com a sua mente, mas foi algo assim realmente inspirado. E aí uma pessoa que está do lado dela, um irmãozinho lá, meio desavisado, ele vê aquilo, ele fala, rapaz, deu certo pro João aí, eu também vou fazer isso. Aí ele pega o carro dele, oferta o carro dele. Aí passa um mês, passam 2, passam 3, passa um ano, passam 2, e cadê o carro? Não chega e ele fica frustrado. Pastor Beto Gomes, será que existe uma fórmula? Não existe fórmula, né? Senão seria legalismo, né? A fé não funciona assim, né? O que acontece? Embora nós tenhamos recebido como cristãos Sim. uma medida de fé, né? Eu diria que até um potencial da fé para transportarmos montes. Sim. Eu estou falando potencial. Sim. Cada um de nós, quando nascemos de novo, nós recebemos um potencial de fé que pode transportar coisas. Pode transportar montes. Isso não quer dizer que de imediato a gente vá transportar. Porque a nossa fé precisa ser desenvolvida. Num público, por exemplo, misto, que é o que acontece quando nós nos reunimos como igreja, né? Num só lugar, ali existem níveis diferentes de fé, né? Mesmo eu e você, nós temos níveis de fé diferentes, de forma que o teu nível de fé te leva a agir de uma forma, o meu nível de fé me leva a agir de uma outra forma. Você pode me inspirar, Sim. não é, com um nível, com o teu nível de fé, obedecendo a Deus de uma forma mais constante, mais
mais profunda, mas o nível de fé de cada um deve ser respeitado. Eu não posso querer agir exatamente como você age, porque você age daquela forma pelo conhecimento e revelação que você recebeu de Deus, o que vai te levar a resultados proporcionais. Porque os resultados que acontecem na nossa vida, com Deus, os resultados da palavra, eles são proporcionais ao nosso nível de fé. Então, por exemplo, um neófito, um novo convertido, vê alguém amadurecido na fé, fazendo como, por exemplo, você falou agora, semeando um carro, né, porque lhe veio uma direção, porque ele tinha fé suficiente para aquilo, ele vê e quer agir da mesma maneira porque o fulaninho, o cicraninho, ou aquele irmão teve aquele resultado, né? Mas o nível de fé dele não é semelhante ao do irmão. Por não ser semelhante, então mesmo que ele faça a mesma coisa que o irmão fez, ele não vai obter o mesmo resultado que o irmão fez, que o irmão teve, né? Então é muito importante a gente entender isso, porque fé, embora tenha uma fórmula, né, a fé não é religiosa. Se eu faço o que você faz, ela não é engessada, ela não é... Se eu faço o que você faz, sim, sem o entendimento que você tem, você não vai ter o mesmo resultado. Eu não vou ter o mesmo resultado. E vice-versa. Exatamente. Fé não é religiosa. A pessoa pode agir de uma forma certa, tendo uma aparência de piedade, mas o poder lhe é negado, né? Porque religiosidade é isso. É ter a forma, mas não tem o poder. Então, é importante, porque é bem curioso isso aí, viu, Roberto? Porque todas as práticas da palavra de Deus exigem fé. Ok? Todas as práticas da palavra de Deus exigem fé. Mas eu preciso entender por que eu estou praticando aquilo. Ou seja, eu preciso conhecer, eu preciso ter a revelação. Senão, eu não vou ter resultados. Eu vou me pegar mais na força do meu braço do que propriamente nessa liberdade do Espírito. Caminhando nessa inspiração, sabe? Nesse nível de revelação. Então, eu preciso do conhecimento, da revelação, do entendimento do que a palavra de Deus diz, entendeu? E em seguida me posicionar daquela forma. Então, fé tem uma relação com as práticas da palavra. Só que em cima de cada prática eu tenho que saber. Por quê? Por que eu estou fazendo aquilo? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O irmão Reagan fala de num dos livros dele, eu não me lembro o nome do irmão, que ele tinha um orfanato, e ele começou crendo para acho que $2. E aí ele foi aumentando aquilo, mas foi um aumento gradativo. E aquilo foi aumentando, ele foi aumentando para 100, tal, até chegar a 1 milhão. Mas aquilo foi uma coisa gradativa, e aquilo foi resultado do aumento da fé dele. Com certeza. A fé dele foi aumentando, porque a fé é crescente, né, pastor Beto? A fé aumenta. A fé aumenta, né? Mas a fé não aumenta por oração. Amém. Ótimo. Né? Por favor, pastor Beto. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Né? De fato, alguém já disse, né, que a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar. A fé não vem por orar, a fé não vem por jejum, a fé não vem simplesmente por boas obras. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A gente tem que sempre entender, né? Porque a fé tem uma relação até mesmo com a visão que Deus traz para nós. Até onde nos vemos com aquilo, até onde a nossa fé alcança. Se a minha fé só alcança uma bicicleta, eu não devo crer para um carro. Entendeu? Não vai dar para esticar tanto, né? Exatamente. Não vai dar. Não vai dar. É claro que a fé sempre é desafiadora. Sim. Ela sempre vai te desafiar a romper, a ir além daquele limite. Sim. Entendeu? Mas você tem que ver até onde você vê. Entendeu? Qual é o seu nível? Até onde você consegue crer. Né? Ali você vai chegar. O que passar disso... Aonde seus olhos chegarem, seus pés vão pisar. Seus olhos vão pisar. Seus pés vão pisar. É bem curioso, porque assim, a palavra de Deus, quando a gente entra em contato com ela, ela vai nos dando imagens de Deus. Né? Amém. As imagens de Deus, como Deus nos vê. Né?
É por isso que é importante a gente se encher da palavra de Deus, né? Porque Deus vai pintando o quadro dele, a imagem dele, ao nosso respeito. Isso vai nos levar a um posicionamento, entendeu? Então a gente tem que sempre medir até onde eu vejo, até onde eu me vejo alcançando, até onde eu posso ir, entendeu? Até onde essa fé me leva. Ok? Eu não posso romper, eu não posso ir além da visão que vem para mim. Eu não posso, por exemplo, mesmo estando na fé, eu não posso pegar atalhos, saltar degraus, é um degrau por vez, ou um passo de cada vez. Por isso a Bíblia nos diz que a vereda dos justos É como a luz da aurora. como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia Perfeito. perfeito. Então é importante a gente respeitar o nosso nível de fé e nos atrevermos a crer mais um pouco. Quando a gente crer mais um pouco, que dermos mais um passo, devemos respeitar aquele nível de fé e nos atrevermos a dar outros passos. E assim, Sucessivamente. E assim a pessoa vai ficando cada vez mais... a sua fé vai robustecendo, vai ficando mais forte, vai ficando maior, e ela vai atingindo pontos maiores na sua vida. A sua vida de fé vai sendo construída, né? A gente pode usar a ilustração, por exemplo. Ninguém no lance de escada consegue pular do primeiro degrau para o último. Seria insensatez. Se tentar, pode acontecer um acidente, um desastre. Exatamente. Bem como também numa academia, né? Sim. Primeiro, Exato, muito bem. Você não começa malhando com o peso máximo, você começa malhando com o peso mínimo. E você já não parte do mínimo porque se acostumou para o máximo de uma hora para outra. Você falou em academia. Vai colocando peso. Falou de academia, né? Fé coloca a nossa vida em movimento. Eita, pastor Né? Beto. Mas é isso aí, fé coloca a nossa vida em movimento. Pastor Beto, não dá para começar querendo eu chegar na academia hoje, né? É bom falar sobre isso. Não, e ir além, né? Ir além da sua resistência e além da sua estrutura física. Não adianta. Não adianta eu querer pegar um peso que eu não posso suportar. Vai dar ruim, hein? Entendeu? Imagina você pegar num supinão lá, levantando aqueles 100 quilos ali. Exatamente. Não vai não, vai dar ruim, vai dar problema. Não, isso aí vai dar problema. Tem que Exatamente. ser gradativo, né? Tem que ser uma construção. Tem que ser uma construção. Você vê que na academia é assim, né? Às vezes, o que vai determinar o desenvolvimento não é o que você pode suportar, mas é quantas séries né, você consegue suportar com aquele mesmo peso. Você não vai trocar por um peso que você não consegue suportar. Você consegue suportar um determinado peso, mas são as séries que vai te trazer Vejo que o senhor entende de academia, meu pastor Beto. Rapaz, faz um tempo que eu estou de férias da academia. Na verdade, hoje os meus meninos estão sendo a minha academia, né? Eu vivo correndo atrás deles, né? Mas é uma bênção a gente se exercitar também, né? Cuidarmos do nosso corpo. Isso é fé também, viu? Outra Isso coisa. é fé também. Deixa eu ler aqui. Vamos ver o que está escrito aqui no chat aqui, né? Vamos ver o que os nossos irmãos estão falando aqui no chat. Quem é que está com a gente hoje? Emerson Felipe, Caraguatatuba. Exatamente. Um abraço, Emerson. Um abraço a Emerson Felipe. E os irmãos, né? Do verbo. Do verbo Caraguatatuba. Muito bom. Graça e paz, pastor Roberto. Link compartilhado com nossos irmãos do Verbo da Vida Caraguatatuba. Sigam avançando. Bom demais. Um abraço a todos os que nascem em Caraguatatuba. Pastor Beto, me ajude, por favor. Rapaz, eu não sei. Vamos pedir ajuda pro Emerson, por favor. Depois... Nós sempre temos, assim, essa questão de quem nasce em Caraguatatuba. Por gentileza, Emerson, lança pra nós aí, Será tá bom? Será que é Caraguatatubense? Será? Eu pensei nisso, hein? Bom, eu não sei. Pode ser. Acho que é o que mais se aproxima. Eu não tenho certeza, então tô fora da fé. Exato. Ediana Carvalho Moura, top. Euliana Kazorovski. Eita, Euliana, me perdoe. Me perdoe, por favor, pastor Beto Gomes. Eu vou precisar da ajuda dos universitários. Professor Beto, bênção de Deus. Ela está falando aqui. Deve ser sua aluna, hein? Deve ser sua aluna. Agora aí.
Quem está sendo aluno do Rema aqui na unidade de Taubaté, vai se identificando aí, gente. Exatamente. Nete Campos, lá de Pindamonhangaba. Nete, abraço, Nete, gogó de ouro. Exatamente. Essa voz aí, ungida. Ah, que maravilha, top. Rita de Cássia Souza de Carvalho, paz, irmã Rita. Irmã Rita. Karen Morgado, sou do primeiro ano do Rema. Realmente é maravilhoso esse estudo. É um verdadeiro ban no nosso sistema. Professor Beto é bênção demais. Deixa eu explicar isso aí. Explicai-vos. É porque eu estava falando, né, para a turma do Rema, que não tem aqueles computadores antigos, né? 386, aqueles sim, que a gente usava bem no comecinho, 486. Bom, eu não cheguei a usar. Não, imagina. Vai. Quando surgiu aquele Pentium, você lembra daquele Pentium? Já foi, rapaz, uma revolução, né? Exato. Nossa. Hoje bem primitivo. Mas na época daqueles computadores mais antigos, quando você dava comandos muito rápidos, que ele não conseguia acompanhar, ele fazia assim, né? Aquele barulhinho. Tan. Sim. Você lembra? Sim. Aí eu digo, é assim que acontece quando a gente vai entrando em contato com a palavra de Deus, né? Que fé vai sendo gerada no coração, mas aí a razão, né? A forma que nós fomos educados, vai contrariando aquilo, e a gente pega meio que num tipo de circuito assim, daqueles daquelas máquinas antigas às vezes, né? Eu me lembro disso aí. Tá lembrando, né? Tá refrescando a memória aí. Lembrar aqui. E faz tudo a ver, viu, pastor Beto? Essa sua ilustração. Essa ilustração do senhor aí, esse paralelo é muito bom. Karen Morgado, sou do primeiro ano, já falamos aqui. Ela é professor Beto, é bênção demais. Bete Japinha. Boa tarde, pastor Beto Gomes. Bete Japinha deve ser sua aluna também, hein, pastor Beto? Graça e paz, amados. Graça e paz, Bete Japinha. Emerson Felipe está falando aqui. Pastor Beto é top demais. Tive a oportunidade de ter tido com ele a matéria Justiça de Deus. Meu Deus, pense numa matéria boa também, viu? Olha, se você deve fazer o Rema, todas as matérias são maravilhosas, viu? Mas existem aquelas matérias que comunicam mais do que outras conosco, assim, de uma forma específica. A Justiça de Deus é uma matéria maravilhosa, hein? Deixa eu comentar aqui sobre alguém muito especial, importante e de peso espiritual, que colocou um comentário aqui, ó. Pastor Eliezer Rodrigues. Eu ia falar nisso agora. Olha isso. O pastor falando aqui, tudo que o pastor Beto tá ensinando foi eu que ensinei. KKK, brincadeira, gente, mas é verdade. E é verdade mesmo, viu, gente? Esse homem me encontrou religioso, precisava ver. Aí cada encontro assim, os biscoitos foram sendo quebrados. Eu vou dizer uma coisa pra você, grato demais a Deus por sua vida, meu pastor. Que bênção. Pastor Eliezer, obrigado pela honra aí, participando aqui com a gente. Pastor Eliezer, só fera. Ele colocou aqui, boa tarde, povo abençoado. Te amo, pastor, obrigado, viu? Pela sua participação aí, top. Nosso pastorzão e apóstolo. Bete Japinha, partir, Beto Gomes, é top demais. Eliana Rodrigues também, ó, tá aqui conectada. Irmã do pastor Eliezer, ó. Botou a dupla de Betos isso mesmo. Mais top das galáxias. Ó. Lembrando que o pastor Beto Gomes é D'Alembert. Em francês se pronuncia D'Alembert. Tá bom, gente? Eu acho que Beto, me chamam de Beto desde criança. Eu acho que é por causa do Bert no finalzinho, pastor, né? O senhor é do nome D'Alembert. O pastor brasileiro mais francês que eu conheço. Já pensou? Tem um grande abraço pra Eliana. Eliana, saudades de você, viu? Abraço aí pra ti, Neiva, família. Amém. Eu vou chegar. Marinalva Silva também, benção demais. Vamos ter o resumo no Rema 2024 do livro Vencendo os Inimigos da Fé. Foi o primeiro livro que eu li quando cheguei no Verbo. Por sinal, de autoria do pastor Eliezer. Do pastor Eliezer Rodrigues. Vencendo os Inimigos da Fé. O pastor Eliezer está perguntando o seguinte aqui. Recomendo plenamente. Pastor Beto, o pastor Eliezer está perguntando aqui. O que é fé grande, o que é fé pequena? Peraí, o que é pequena fé e grande fé? Tá dentro daquilo que a gente estava conversando, né? Nós recebemos um potencial de fé para removermos, né, montes, removermos coisas. Isso não significa que a gente instantaneamente vai fazer isso. Nós recebemos um potencial para crer do modo certo, crer do modo de Deus. Mas a fé, como a gente estava vendo aqui, ela é simultânea ao conhecimento da palavra de Deus. Resumindo, pequena fé é aquela pessoa que põe pouco a palavra de Deus em prática. Grande fé é aquela pessoa que põe o conhecimento que ela tem de Deus, da palavra,
em prática. Ela não oscila, ela não vacila, né? Ela fica única e exclusivamente com a palavra de Deus. Feito o centurião, né? Que chamou a atenção Sim. de Jesus porque ficou única e exclusivamente com a palavra. O próprio Abraão ficou única e exclusivamente com a palavra de Deus. Ele não vacilou por incredulidade, né? Mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Jesus falou para os seus discípulos, homens de pequena fé, né? Por que duvidaste? Porque a gente vê que a dúvida ela entra ali. Começa na palavra de Deus, aí dá vazão ao medo, a dúvida entra, pondo em xeque aquilo que a palavra de Deus diz, aí é uma fé oscilante, vacilante. Tiago comenta isso em Tiago capítulo 1. Nada. Como as ondas do mar. As ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago diz, não pense tal homem que vai receber alguma coisa de Deus. Homem vacilante que é, inconstante. Olha o que ele diz, né? Inconstante. Sim. Começa crendo. Sim. Daqui a pouco desce. Aí daqui a pouco a montanha-russa, né? Ixi. Como uma montanha-russa. Subindo e descendo. Começa crendo, daqui a pouco deixa de crer. É inconstante. São pessoas de pequena fé. Pastor Beto, falando sobre pequena fé e grande fé, é naquele texto, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Vamos lá. Isso é uma questão que eu vi já de várias formas, né? O grão de mostarda tem um potencial dentro dele. Você já falou tudo aí. Eita, pastor Beto. Você já falou tudo aí. Você já falou tudo. O grão de mostarda tem um potencial. Nós recebemos de Deus uma medida de fé do tipo dele. Sim. Está escrito lá em Romanos capítulo 12, verso 3. É esse potencial de fé, como eu falei, né? Essa fé de Deus tem o potencial para transportar montes. Isso não significa que de uma hora para outra, depois que nascemos de novo e recebemos essa medida de fé, nós vamos transportar. Sim. Porque nós precisamos desenvolver a nossa fé. Tem gente que não consegue nem mexer a boca. Tá demais, né? Quanto mais remover um monte. Tá tem que começar pelo menos, começar movendo a boca, né? A confissão é o modo mais básico, vamos dizer assim, não é de demonstrarmos fé. A fé se expressa basicamente falando. Falando o quê? Qualquer coisa? Não. Falando o que Deus diz em sua palavra, independente das situações. Aí eu estava falando aqui para você, né, Roberto, que assim, antigamente sem Deus, quando nós não éramos nascidos de novo, nós considerávamos verdade absoluta aquilo que nós víamos. Né? Aquilo que os nossos sentidos nos diziam. Aí agora Deus nos leva, ou quer nos levar, ou nos convida a vivermos uma vida ao avesso, né? Inversa. Uau. Na verdade, é a vida original. Original, muito bem. Né? Fé é viver a vida original. Pronto. É viver essa vida inspirada, é viver essa vida no Espírito, é viver essa vida pautada na palavra. Né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai sendo governado pela palavra, a fé vai aumentando até a gente chegar nesse nível, sim. Alterar, mudar. No livro Autoridade do Crente, o irmão Reagan, ele fala também que sempre que eu já falei aqui, vou falar de novo, viu? Mas ele sempre diz isso no livro, no seu legado que ele deixou, que quando a gente leva o diabo para a arena da razão, ou da arena da fé, a gente dá uma costa no diabo. A linguagem aqui nordestinês, nordestino. E quando a gente deixa ele levar a gente para a arena da razão, e quando a gente leva ele na arena da fé, a gente dá uma costa nele. Quando ele nos leva para a arena da razão, né, dos sentimentos, somos nós que a pessoa que realmente toma a costa, né, do diabo. Porque a esfera dele, né? A Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, né? Sim. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna pela qual fostes chamados, havendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então a gente vê ali que Paulo intitula o combate como bom, não é um combate ruim. Por quê? Porque o combate da fé sempre vai trazer um bom resultado. E ele atrela esse combater o bom combate a tomar posse. Toma posse da vida eterna. Quando a gente nasceu de novo, recebeu a vida do próprio Deus. Essa é a vida abundante de Deus que nos fornece tudo aquilo que a gente precisa. A gente tem que tomar posse. E esse bom combate também ele é bom porque nós vamos estar vivendo... A gente vai estar vivendo pela fé, na palavra, a gente vai estar... Sim, são os resultados. Não vamos estar andando no sentimento. Claro, né? Então, a gente vai viver os resultados de Deus. Exato. Através do que Cristo conquistou para nós. Entendeu? Tomar posse da vida eterna é exatamente fé
em operação. Porque fé... Bom, fé não é ter o que não temos. Fé é possuir o que temos. Fé é possuir o que temos. Fé não é ter o que não temos. Fé é possuir O que temos. o que temos. Amém. O que já é nosso. Já é nosso, já está aqui. Por direito. É por isso que Amém. Paulo disse para Timóteo. Sim. Toma posse da vida. Amém. Toma posse do que é seu. Aí ele diz assim, havendo feito boa confissão. Porque a boa confissão é a forma mais básica do cristão tomar posse do que legalmente é dele. Não ficando com as circunstâncias. Apareceu um sintoma, não vou desconsiderá-lo. Eu vou ignorá-lo. Eu sou curado. Ele afirma. Sim. Ele não diz eu sou doente. Porque Sim. se falar que ele é doente, ele está concordando com o diabo. Porque está puxando, chamando a atenção dele para o natural. Para os sentidos. Né? A conta está no vermelho, ele não vai dizer eu sou pobre. Miserável, cego e nu. Miserável. Ele vai dizer eu sou rico. Amém. Eu sou próspero. Vai concordar com Deus. Eu tenho tudo. Vai concordar com Deus. Isso Fé aí. concorda com Deus. Se posicionando com a palavra Independente de Deus. de. Exatamente. Falando o que Deus fala. Falando o que Deus fala. Agindo como Deus age. Então, bom, vamos lá. Nós estamos, daqui a pouco a gente vai encerrar. Mas voltando um pouquinho. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, quando ele fala, pastor Beto, se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele está falando, Direis. Jesus está falando, direis. Jesus está falando do potencial ou do tamanho? Porque as pessoas falam muito, pregam até sobre o tamanho, né? Então, se você tiver, meu irmão, uma fé desse tamanho assim. Bem Você já viu o grão de aham, mostarda? aham. Você viu como ele é pequenininho? Olha aqui e tal, não dá nem para enxergar direito. Né? Se você tiver essa fé aqui, mas Jesus, ele está falando de potencial do que o grão de mostarda tem para dar. Se eu não me engano, esse texto aí antecede a parte que os discípulos pedem a Jesus para aumentar a fé. Sim. Né? Para aumentar a fé. Aí, esse texto... É que ele fala sobre o perdão? Ou não? Você está nessa parte? Que também, rapaz... Que ele fala sobre... Ou é Mateus 17, ou é Lucas 17, é por lá. Não me foge a memória assim, foge a memória um pouquinho. Você deve perdoar 70 vezes 7. O contexto. Aí dá que mais depois fé. ele pede para aumentar, né? É isso. Eles isso. pedem para aumentar a fé. Exato. Pronto. Exato. Pronto. Aí que Jesus entra nesse argumento. Sim. Entendeu? Primeiro, fé não vem por petição, né? Sim. Aí entra aquilo que a gente está falando, né? Uhum. Fé não vem por oração. Né? Eles pediram fé, mas aí o que Jesus disse em sequência foi o seguinte: vocês têm um potencial. Já tem um potencial. Agora cabe a vocês desenvolverem. Porque a fé de Deus tem um potencial para remover montes, para dizer as circunstâncias, dar uma ordem e elas obedecerem. Entendeu? Jesus não estava falando ali sobre um tamanho pequeno de fé. Jesus estava falando sobre o potencial da fé. Um potencial. A medida da fé que nós recebemos da parte de Deus quando nós nascemos de novo tem o potencial para transportar coisas, transportar montes, dar ordem para as circunstâncias. Eu me lembrei de Marcos 11, né? 23. Se alguém disser... Amém. Primeiro Jesus diz assim, tende fé do tipo de Deus. Tipo né? de Deus. A fé de Deus. Se alguém disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo que disser, lhe será feito. Então, assim, nem sempre ter o potencial para transportar montes quer dizer que nós vamos chegar nesse nível. Porque para chegarmos nesse nível, a gente vai precisar desenvolver. Desenvolver. E vai frutificar, né? A gente vai ter que frutificar. A gente vai ter, porque fé envolve todas as ações do cristão. Exatamente. Todas as ações do cristão. Fé é a plataforma, né? É tudo. É tudo, né, pastor? É tudo. Não adianta, por exemplo, também, né? Claro que a confissão, ela vai ter um efeito. O efeito desejado, né? O efeito que é falado. Se a confissão for negativa, o efeito vai ser negativo. Se a confissão for positiva, o efeito vai ser positivo. Mas não adianta você falar algo e não agir em conformidade com aquilo que você está falando. Você pode falar a vontade de Deus, mas não agir de acordo com ela. Não como falar que é empregado, mas não procurar emprego se está desempregado. Você não está correspondendo. Não está tendo ações correspondentes. Isso.
E a fé tem ações né? correspondentes. Então envolve tudo, envolve todas as práticas do cristão. Mas seria equivocado uma pessoa, quando for tocar nesse assunto do tamanho falar do tamanho da fé. Rapaz, eu não falaria sobre o tamanho da fé, eu falaria sobre o potencial da fé. Muito bem, pastor. Perfeito. Carlos Gonçalves, graça e paz, homens de Deus. Muito bom ouvir esses ensinamentos, Carlos VVNI. Um grande abraço, Carlos Gonçalves, viu? Venha mais vezes aqui, participe conosco aqui mais vezes, tá certo? Helena Rodrigues, a dupla de Betos mais top da galáxia. Grandes homens de Deus. Helena Rodrigues, um grande abraço a você e toda a sua família. Top demais, obrigado por essa audiência aí. É outro nível. Ana Lídia, graça e paz, fala sobre meditar na palavra. Ana Lídia, é o seguinte, são 16 e 1 minuto, o papo tá muito bom, viu, para falar. Rende, né? Falar sobre fé. Demais. Olha, vamos deixar para um outro momento, a gente vai falar um pouco mais sobre meditar. O pastor Beto, ele vai falar aqui com a gente. E tem uma relação muito íntima, né, da meditação com fé. Né? Porque eu até estava falando, né? Fé vem pelo ouvir, mas ela permanece pelo meditar. Pelo meditar na palavra, né, pastor Beto? Eu refletir. Sim, sim. Até mesmo a confissão faz parte da meditação. Porque fé vem pelo ouvir pela palavra, e o termo palavra ali é rema, né? É rema. Palavra falada. Palavra falada. Então o que você fala volta para você. E o meditar, pastor, é a mesma coisa que o ruminar? Tem uma relação muito íntima. Tem uma relação, né? com o ruminar, né? Sim. Eu gosto quando o irmão Reagan, ele utilizou esse exemplo, né, do ruminar. Meditar é diferente de ler, né? Sim. É mais profundo. A meditação é você considerar o que você lê. Sim. Você pode ler por ler. Você pode ler de uma forma superficial. Sim. Mas o meditar não. Uhum. Né? O meditar você fica refletindo, pensando a respeito, você vai falando aquilo. O meditar traz um sentido de falar consigo mesmo. Ótimo isso. Falar consigo mesmo, até que aquilo seja impresso em você. Por isso que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. No ruminar, os animais que ruminam, né? Sim. Os ruminantes, né? Vamos dar um exemplo aqui da vaquinha, né? Que não sei se é um assunto interessante para se falar nesse horário, pastor Beto, sobre a ruminação, né? Mas assim, ainda não chegamos na hora do café da tarde, né? Dá tempo, né? Aí ele fica subindo e descendo ali, né? Na vaca é assim, a digestão dela, né? Então o capim, ela mastiga bastante, você vê aquela mastigação, aí começou a digestão já, aí desceu, aí daqui a pouco sobe de novo, né? Exatamente. E depois desce, sobe várias vezes até completar o ciclo. Está totalmente digerido, né? E o meditar também tem disso, né? Que a gente pega aquilo, como o senhor falou agora, né, pastor Beto? Sim, sim. Que você pega e você fica ali falando consigo mesmo. Mas né? não foi o que Deus disse para Josué, né? Exato. Não cesses de falar, medita. Uau, medita. Isso mesmo. Nele está escrito. Meu Deus do céu. A gente vê que a meditação carrega esse elemento confissão. Da confissão. Top. Confissão, muita gente com a gente aqui. Muita gente com a gente. Tá bom, pastor Beto? Serve assim? Como é de quê? Muita gente com a gente. Muita gente com a gente, Pode ser, né? É claro. Muita gente com a gente. É top das galáxias mesmo. É isso aí. Marinalva, né? Se eu faço como outro sem a consciência e a religiosidade. Por isso é preciso entender o porquê para ter o resultado. Fé é revelação. Uau, bom demais, é isso mesmo. Revelação. Caminha junto, viu? Com Caminha fé. junto, com fé, né? Revelação. Quanto ensinamento. Glória a Deus por esse tempo. Bom demais, irmão Marinalva. Obrigado pela audiência, tá? Mário Celso Oliveira. É o Mário Celso. Grande abraço, Mário Celso. Vocês são top. Você que é top, Mário Celso, que tá com a gente aqui, acompanhando e recebendo aí, compartilhando também, que eu sei, tá? Dalva Borges, Shalom, aluna do primeiro ano. Um ano. Isso mesmo. Dalva Borges. Bete Japinha, pastor Beto é uma bênção no nosso meio. Verbo da vida, Santo Antônio do Pinhal. Receba nosso abraço, pastor Beto. Um abraço aí para os irmãos de Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal, hein? Do Verbo Santo Antônio do Pinhal, uma das maiores igrejas da cidade. Olha que bênção. Dalva Borges está falando aqui. Estou assustado com o pastor Beto. A Bíblia toda. Ela está falando, cita a Bíblia toda de cor. Jesus, é verdade. Pastor Beto é um fenômeno, viu? Menos mal, né? Assustado. Assustado nesse ponto. Nesse aspecto, pastor Beto Gomes. Bom, Bete Japinha, pastor Eliezer Rodrigues, kkk, que bom que o pastor Beto aprendeu direitinho. É verdade, o pastor Beto aprendeu tudo. Você não falou da Euliana, que você não falou o sobrenome. Euliana Kaczorowski. Eita, onde é que tá? Tô vendo aqui, ó. Kaczorowski.
Ela é do verbo... Sou do Kaczorowski. Tom-Tom. Sou do Tom-Tom, verbo Taubaté. O senhor sabe o que é o Tom-Tom? Rapaz, não sei não. Mas tudo bem. Sou do Tom-Tom, verbo Taubaté. Tiago Claro também, Shalom, quais passos para vencer os inimigos da fé? Tiago Claro, nós vamos dar continuidade aí depois, em algum momento, nós vamos falar. Obrigado pela sua audiência. Só você ficar sintonizado, tá? Toda quinta-feira começa às 15 horas, então fica sintonizado, porque nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso. A gente estava até falando sobre isso, né? Combater o bom combate Isso. O pastor Beto chegou a citar. da fé. Mali Bento, Shalom, meu irmão. Eliana Morgado, olá, pastores Betos. Professor Beto citou 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 1,5. 1 Timóteo 1,5. Qual o versículo, por favor? Mas é isso mesmo, 1 né? Timóteo 1,5. Posso até confirmar aqui. Eita, Helena Rodrigues, minha irmã linda, te amo. Pastor Eliezer aqui, falando com a irmã, com a sua irmã. O fim dessa demonstração é o amor, né? Que procede de um coração puro. Pronto, vamos terminar. É isso vamos mesmo. terminar. Mabel Valadão fingida. tá aqui, ligada aqui. Obrigado, Mabel. Mabel, abraço, Mabel. Nete Campos, falar consigo mesmo seria como uma mulher do fluxo de sangue, mestre. Seria como uma mulher do fluxo de sangue? Sim, né? Também. Porque ela falou consigo mesmo, não é assim, pastor Beto? Também. Ela falou e agiu, tá? Bom, muito bom. Ela falou e agiu conforme falou. Entra dentro daquilo, né? Isso, atitudes correspondentes. E nós vamos encerrar agora, não vamos precisar encerrar agora. Pastor Beto, o senhor quer passar um último versículo, alguma coisa aí? Está procurando alguma coisa aí? Das escrituras? Não, é porque a menina perguntou se realmente era Sim. 1 Timóteo 1,5, né? Ou ela estava perguntando o que queria dizer, né? Esse texto. Mas foi quando a gente estava falando da fé não fingida. Não fingida, logo no início. Muito bem. Pois bem, pastor Beto Gomes, uma satisfação, uma honra. Igualmente. É sempre bom. A gente poderia ficar conversando aqui mais tempo, mas fica com gostinho de quero mais ir. No próximo podcast, quinta-feira, às 15 horas. Eu acho que vale até dar uma continuidade nesse assunto de fé. Vale, né, pastor? Porque tem muito assunto, né, pastor Beto? Vale, porque a gente pode falar, por exemplo, de 2 Coríntios capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, né? Exatamente, pastor Beto. Mas poderosas é Deus para destruir fortaleza, anulando o sofisma, altivez, contra o conhecimento de Deus. Tem tudo a ver com isso aí também. Então vale a pena. Então, por favor, olhando para essa câmera aqui, pastor Beto, olha, já sabe, né? Você, obrigado aí pela sua audiência, por você estar com a gente aqui até esse momento. E na próxima quinta-feira nós vamos voltar aí às 15 horas, das 15 às 16, com o nosso podcast Verbo Taubaté. Não deixe de comentar, de dar o seu like, isso ajuda muito o canal, que já atingiu mais de 20 mil pessoas, hein? O canal Bênção aqui, demais. Verbo da Vida Taubaté. E só vai crescer. Só vai crescer, tá certo? Então, não deixe de comentar, de dar o seu like e de compartilhar esse link, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo aí. Shalom, um abraço, valeu. Até mais.